Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Rosângela Aparecida, filha do seu Luiz. Essa história se deu com ele, meu pai. Foi uma felicidade tão grande quando meu pai chegou em casa. Eu falei, comprei o verdinho. Era um Fusca 1967, era um Fusquinha, né? 1967, verde, da cor verde, mas isso, nós estávamos no ano de 1978, e o Fusquinha era 67, portanto, o carro tinha 11 anos, 1978. Papai havia comprado esse carro de alguém, cujo nome da pessoa eu não me lembro. O papai, nessa época, ele era separado da minha mãe. Ele tinha separado, mas ele permanecia ainda com amizade. E principalmente, o papai sempre foi muito atrelado e ligado a nós, os seus filhos. Então ele veio naquele dia com o Fusquinha verde comemorar conosco. Chamou a mim, chamou o meu irmão Walter, chamou meu outro irmão Alceu, nós entramos no carro para dar uma volta com ele. E sem contar que ele levou ainda a minha mãe, de quem ele estava separado, para dar uma volta no Fusca com ele. Eu me lembro que naquela época, 1978, a grande moda que havia, né, era a gente fazer um famoso curso de inglês, né? Até hoje né? Mas em 78 era mais ainda. E eu me lembro que eu pedi pro meu pai para ele me levar no Fusca, no meu curso de inglês. Eu tinha 14 anos na época, e meu pai me pegava com o verdinho, o Fusca, e me levava pro curso de inglês. Eu adorava, sabe? Eu achava que eu estava abafando quando eu descia do verdinho no curso de inglês. Era um orgulho muito grande saber que meu pai fazia aquilo por mim. Eu só lamentava o fato do meu pai ter se separado. Acontece que nas idas no Fusca verde até o meu curso de inglês, o meu pai pedia que eu empurrasse aquele encosto do banco dianteiro e entrasse no banco de trás. E eu falava assim, mas pai, por que eu não posso sentar aqui no banco da frente? Ele falou, não, esse banco da frente está com defeito. Ele faz um barulho estranho, eu acho que ele está para quebrar esse banco. É como parece, me dá a impressão que tem uma pessoa aqui no banco, você senta no banco de trás. Então o dianteiro do carona, ele ia vazio. E eu sentava no banco traseiro. Achava estranho. Mas tudo bem, meu pai era cismado com essas coisas e ele tinha certeza que tinha alguma coisa de errada com o banco da frente. Aí ele foi numa pessoa especialista, que é o tapeceiro, né? Ele foi ver o que estava acontecendo com o banco, porque, segundo o meu pai, a impressão que ele tinha é que tinha alguém
naquele banco. Ele ia sentindo barulhos. Ele achava uma coisa estranha o que acontecia com o banco. Aí o tapeceiro verificou o banco e falou pro meu pai: ó, eu não tô vendo nada de errado aqui no banco, tá tudo certo. Será que não é alguma presídio? Porque aquele banco do Fusca, ele corria no chão, né? Será que não se soltou? Será que não precisa de uma solda? O tapeceiro olhou tudo, falou: não, tá tudo perfeito, tudo normal. Mas o meu pai estava ficando preocupado com aquilo. Certa vez, o meu pai ia passando num determinado lugar com Fusca verde e de repente ele sentiu como que se uma mão tivesse passado sobre a cabeça dele. Ele falou: ué, não é possível. Eu senti que alguém passou a mão na minha cabeça. Meu pai, que já estava encucado com o barulho que tinha no banco, o banco da frente, o banco do carona, ele agora ficou mais encucado ainda porque ele sentiu que uma mão foi passada no cabelo dele. Papai ficou deveras preocupado. Foi quando meu pai começou, sabe, a dar publicidade a esse tipo de história. Ele reclamava comigo, reclamava com os meus irmãos. Como ele mantinha amizade com a minha mãe, reclamava para minha mãe e dizia, falou: alguma coisa tem errado com esse Fusca. Eu estou tão contente com o Fusca. Motorzinho do bicho funciona que é uma beleza, não tem vazamento nenhum. A pintura tá toda à prova, o carro tá bonito, o teto limpinho, os bancos não tem nenhum rasgo, não tem absolutamente nada assim, a não ser esse problema aí. Meu pai começou a se abrir com as pessoas. E um dia, meu pai, que sempre gostou de jogar dominó num bar, aliás, foi um dos motivos pelos quais o casamento do papai com a mamãe chegou ao fim, é que ele adorava um bar. O papai gostava de ficar no bar. E certa vez ele passa com o Fusca dele no bar e ele começou a conversar com um amigo, quando dentro do bar, ele falando o que se passava naquele Fusca dele, ele descobriu o que é que tanto o assustava. O amigo dele, Luiz Bombeiro, foi quem falou: Xará, porque meu pai também era Luiz, né? Xará, tu já notou que o forro do banco traseiro do teu carro é diferente? Já, rapaz, já notei sim, mas o que você acha que foi? Rapaz, eu agora estou lembrando desse Fusca. O que foi? Você não vai ficar impressionado, não? Não. Eu não vou ficar impressionado, não, mas eu escuto o barulho no banco, é como se uma pessoa estivesse lá dentro. Uma vez eu senti uma mão passando assim no meu cabelo, na minha cabeça. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu me lembrei. Um rapaz se matou dentro daquele carro. Se matou dentro desse Fusca verde. Você tá brincando? Não, tô falando sério. Mas você tem certeza? Absoluta. Eu que fui atender o caso. Esse rapaz, ele estava brincando de roleta russa. Naquela rua esquisitona que tem pertinho da tua casa, aquela rua sem saída. E ele foi brincar de roleta russa dentro desse carro aí, rapaz. E a hora que ele estava brincando de roleta russa, a hora que ele apertou o gatilho, a bala estava na agulha e entrou pelo ouvido dele. O sangue e os miolos dele saíram por todo o forro. O carro ficou perdido de sangue e de miolos. Você está brincando com isso? Não, é sério. É sério. Aí a família, a dona do carro, trocou tudo. Você pode ver que é tudo limpinho, novinho, né? É tudo novo. E até se você notar o forro, você pode ver que Fusca não tem esse forro aqui, ó. Aí ele foi até no carro mostrar pro meu pai o forro. Foi tudo trocado.
Isso aqui está tudo novinho, mas foi em função disso. Ah, meu pai não teve dúvida. Naquele dia, ele concluiu que tudo aquilo que ele vinha passando dentro do Fusca, o medo, o pavor, o barulho naquele banco da frente, tinha um motivo. Era esse rapaz. A partir daquele dia, meu pai, seu Luiz, fez questão de vender o carro. Eu até insisti com ele: pai, eu estou atrasada para o curso de inglês, pai, vem me buscar, eu estava contando com a carona do senhor. Não, minha filha, nesse carro eu não mando mais nem você e nem ninguém mais da sua família. Nem ninguém, o carro está à venda. E foi aí que ele me contou todos os detalhes. Meu pai, ele ficou tão desesperado que ele colocou o carro. Isso eu estou falando do ano de 1978, quando a inflação era galopante, Paulinho. A inflação era terrível. Então você falava assim, vou dar um exemplo, e as pessoas podem depois consultar na história e vão verificar que é verdade. Então você dizia assim, num dia você falava: meu carro custa 10 mil. Dando um exemplo, tá? Era outro dinheiro, outros valores. Mas a coisa era mais ou menos assim. Você dizia assim num dia: meu carro custa 10 mil. Se a pessoa não viesse comprar o carro, deixasse passar uma semana, o carro já estava custando 15 mil. Mas não porque o carro tinha aumentado o valor dele. Era porque a inflação já tinha comido aquele valor dito. Então meu pai, o que aconteceu? Ele falou que ele anunciou o carro, exemplo, que estava à venda por 10 mil. Não fechou o negócio no primeiro dia, não fechou no segundo, nem uma semana, nem 15 dias. Um mês depois foi que apareceu um comprador para o carro. E meu pai manteve os 10 mil. Então o comprador do carro, ele, por ser um homem muito consciente, ligou para minha mãe. Ele sabia que meu pai estava separado da minha mãe, mas tinha sido casado com ela. E ele era muito amigo da minha mãe. Então ele ligou e falou: olha, eu gostaria que você desse um toque no Luiz, porque eu que vou comprar o carro dele, mas ele está falando que custa 10 mil, mas está valendo muito mais. 10 mil valia um mês atrás. Só que a inflação era galopante naquela época. Já tinha comido todo aquele valor que ele havia dito. Aí minha mãe telefonou pro trabalho do meu pai alertando. Ele falou: não, eu que quero esse preço mesmo, esse valor. Porque eu quero vender. Eu não quero mais saber do carro. A minha mãe, apesar de separar do meu pai, falou: pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Então, me escuta, pelo amor de Deus, homem. Eu vou com um padre fazer uma limpeza nesse carro. Aí meu pai disse a princípio que não, uma vez que eles estavam separados, mas mantinham amizade, né? Mas a minha mãe, que tinha grande amizade com um padre chamado Donizete, ela conseguiu convencer o meu pai de não vender o Fusca naquele momento. Aí o padre Donizete, esse padre, foi com a minha mãe no Fusca do meu pai. Paulinho, boa pessoa. Se eu te contar, você não vai acreditar. O padre suou. O padre se desesperou. Ele levou a água benta consigo para benzer o carro. Chegou lá, a coisa quis se materializar. E esse padre enfrentou, Paulinho. Mas enfrentou de um jeito. A gente não via absolutamente nada, mas o padre sentia que aquela coisa pegava no braço dele. Chegou numa hora que aquela mão foi para a garganta do padre Donizete, apertava a garganta, ele falava de maneira esganiçada, sufocado, sabe? Como que se alguma coisa estivesse apertando a garganta do padre de fato. Paulinho, foi uma loucura. Até que o padre, através da sua fé em Jesus e com a sua água benta, conseguiu vencer aquele espírito que se mantinha dentro do carro.
foi uma coisa terrível, terrível. Uma coisa assistida por mim, pela minha mãe e pelo meu pai. Mas foi depois disso que meu pai trouxe o valor do carro para o momento atual e acabou de fato vendendo o carro. Mas aquele senhor que ia comprar, aquele que ligou para minha mãe, alertando-a de que o preço estava defasado em virtude da inflação galopante, aquele senhor não quis comprar mais. Ele não quis comprar mais porque eu acho que a minha mãe contou para ele que o padre Donizete tinha feito no carro, não quis mais. Então meu pai teve que vender para outra pessoa. Mas nunca mais se soube que o carro tivesse tido algum problema. Mas o carro que meu pai comprou, o Fusca verde que meu pai comprou, ele era assombrado. Aliás, assombrado não. Aquele carro estava endemoniado. Havia um espírito completamente sem luz e perdido no seu interior. Você já pensou os riscos vividos pelo meu pai e por mim? Depois de muito tempo, foi que meu pai me explicou por que ele me colocava no banco de trás. Ele falou que por causa do barulho, sim. O motivo era o barulho que ele ouvia, sim. Mas porque ele tinha certeza que tinha alguém naquele banco. No banco dianteiro do carona. Então ele disse, eu não vou colocar minha filha no colo de uma pessoa invisível. Mas que ele tinha certeza que tinha alguém ali, ele tinha. E o rapaz, de acordo com o bombeiro, praticando a roleta russa, quando o fez e acabou morrendo, ele estava naquele banco do carona, ele não estava no banco do motorista, ele estava no banco do carona. Não era ele quem estava dirigindo o carro. Era uma outra pessoa que não estava no interior do carro no momento. A pessoa tinha deixado a porta do motorista aberta e se assustou com o estampido, o tiro que saiu e ele fazendo a roleta russa. Olha que história. Pois isso tudo aconteceu e eu testemunhei de perto. Foi no ano de 1978 com o Fusca verde do meu pai. Você gostou da história contada pela Rosângela? Se gostou, curta. Deixe a sua manifestação aqui, por gentileza. Por favor, aproveite e também se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito para você, eu gostaria que você se tornasse membro do nosso canal. Será uma honra muito grande se você o fizer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.